como fazer o manejo de culturas anuais e como embutir novas tecnologias para aumentar a produção. Vamos à nossa capacitação na integração lavoura-pecuária-floresta. Olá pessoal, vamos dar início ao nosso curso sobre o manejo de culturas dentro do curso sobre integração lavoura, pecuária e floresta. Eu sou o Gessi Secom, trabalho na Embrapa em Dourados e venho falar para vocês sobre o manejo das culturas anuais em específico dentro do sistema ILPF. Outros custos, R$ 51,00 para convencional e R$ 60,00 para com tecnologia. Isto significa o quê? Quando eu tenho tecnologia embutida, o técnico que estiver fazendo o projeto vai ganhar mais vendendo a tecnologia do que vendendo o milho convencional. Então, a chance de aumentar tecnologias no mercado é maior. Quando eu pego remuneração dos fatores, R$ 410,00 para convencional e R$ 415,00 para as tecnologias. Também onera mais o meu fator de produção, terra, capital e trabalho. Se nós levarmos em conta que a produtividade pode ser igual dessas tecnologias, 4.200 quilos por hectare para todas, basta nós termos a informação que é possível, vou mostrar hoje que é possível colher milho sem perder produtividade, consorciado com braquiária. Nós temos essa produtividade de 4.200, nós temos um custo, aquele lá que eu já mostrei, de 1.570 contra 1.682, é diferente. Com isso, nós precisamos... o que ao seu Riquete chama de ponto de nivelamento, nós precisamos colher 61 sacos de milho contra 63, 67 e 68. Então, esse milho com alta tecnologia, ou com todas as tecnologias embutidas, ele precisa produzir 7 sacas por hectare a mais para pagar a sua conta. Isso tem que ser levado em conta no nosso sistema integrado. Se nós olharmos para as lavouras, isto aqui envolvendo lavouras de Mato Grosso do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso, nós vamos identificar que nós temos aqui capim carrapicho, capim colchão, picão preto, buva e sorgo alepense. Por que eu mostro isso aqui? Porque estas espécies, carrapicho, digitária e coniza, são problema nas lavouras. Mas vamos ver também que com o sistema consorciado eu elimino buva, eu facilito o controle de cencros e tenho herbicidas para controle de digitária. Picão preto, bidenspilose também é fácil de ser controlado quando eu tenho cobertura. Então, é importante a gente ver isso porque nós estaremos entrando nesses sistemas que têm essas plantas predominantes e são problema no caso de controle. São folhas estreitas que são de difícil controle quando nós estamos cultivando milho. Então, a oportunidade de manejo dessas plantas, seja na soja ou seja no milho consorciado com braquiária. Isto acontece nas diversas regiões produtoras de milho e soja na região centro-oeste. Por incrível que pareça, predominam as tecnologias, mas nós ainda temos lagarta nas lavouras de milho safrinha, pulgão aparecendo bastante, ainda temos problemas com diabrótica, por incrível que pareça, muitos ainda não conseguem ver que esse é o problema, só encontram o inseto adulto, sendo que a larva já causou o dano lá na raiz do milho. E aí nós temos uma coisa mais complicante ainda, que são percevejos na soja, aproveitam algumas plantas tigueras que possam ter ficado da safra anterior. No caso do milho, é mais difícil ainda controlar essas, principalmente se nós tivermos um milho RR cultivado antes. A espiga é uma estrutura que não libera todos os seus grãos para o solo. Por exemplo, se uma espiga cai no chão, nós vamos ter sementes germinando. Mesmo aqui, ó, que vocês podem ver, a soja está próximo da colheita e tem soja verde, onde o percevejo, a lagarta, utilizam como que nós chamamos de ponte verde para sair da soja e ficar no próximo milho. Então, essas tecnologias precisam também ser avaliadas quanto isso. Então, mesmo com essas tecnologias, nas lavouras convencionais tem esses problemas que encontramos no dia a dia. E por isso eu entro direto nesse problema para mostrar que a sucessão de cultivos ela pode viabilizar essas tecnologias. Eu estou falando de milho, seja ele consorciado com braquiária na primeira safra ou solteiro na área seguinte,
Isso aqui nós publicamos em 2013, mas estamos trabalhando desde 2005, em que nós temos o milho consorciado, depois a soja e na terceira safra o milho safrinha solteiro. Por quê? Porque considerando aquelas plantas daninhas problema, os herbicidas que podem ser utilizados no milho, eles causam supressão na braquiária. E nós não podemos pensar em plantar uma espécie e utilizar herbicida para que ela não cresça. É muito mais interessante nós utilizarmos uma população menor para fazer o crescimento das duas espécies e depois ter uma boa produtividade de soja. Na segunda safra, que nós vamos ter o milho safrinha solteiro, aí sim nós podemos utilizar os herbicidas para controle de folhas estreitas, apenas pensando no milho, com doses maiores. Isso é uma situação em que nós temos buva, coniza, que eu mostrei agora há pouco. Isso é no Paraná, lá em Cianorte, lavoura de milho solteiro, e com essa média aqui de 5 plantas de buva por metro quadrado, é o que está visto. Mas isso não é uma pesquisa, isto é próximo da pesquisa que nós estávamos fazendo, enquanto que no outro lado da estrada nós estávamos na lavoura de um cooperado em que tinha nem uma, tinha 0,3 plantas por metro quadrado de buva. Isso é muito simples. Quando o milho é colhido, quando o milho amadurece, quando ele vai para a colheita, ele abre espaço e a luz entra, chega até na superfície do solo. E a buva, a coniza, germina, as sementes germinam em presença de luz. Quando ele tem consórcio, quando ele tem braquiária no meio do milho, a luz não chega até na superfície do solo e ele fazendo um bom controle, a trazine é quase que obrigatória a aplicação em milho safrinha, porque ela tem que eliminar a soja tiguera, por mais que isso não esteja nos receituários. Mas a atrazine é o herbicida específico para milho safrinha, que retira algumas plantas daninhas e soja tiguera, e aí buva é uma delas que é eliminado pela atrazine. Então, nós temos esta situação aqui. Quem tem buva na lavoura, por exemplo, começa quando fazendo o controle dessa buva? A dessecação, é claro, que é o principal momento de eliminar todas as plantas daninhas. Mas quando nós fazemos o plantio do milho, principalmente safrinha, logo após nós vamos fazer a aplicação dessa atrazina, pensando no controle de todas as plantas, principalmente as folhas largas. E buva vai junto também. Depois que o milho fecha, a braquiária começa a fechar o solo também, cobre, a buva não aparece mais. E nós temos resolvido o problema de buva. As demais é problema, claro. E como eu falei agora há pouco, nós temos visto, por exemplo, melhorado as condições de solo para as produtividades. E esse é um trabalho que nós fizemos e dá para ver o seguinte, ó, quando nós analisamos fungos e quando nós avaliamos bactérias, quando nós pensamos no verão ou na safrinha. No verão sempre era soja e na safrinha eram braquiária solteira, milho consorciado, milho solteiro e feijão calpi solteiro, pensando numa leguminosa para a entrada no sistema de produção integrado. O que aconteceu? Nós temos mais fungos no verão do que na safrinha. Nós temos mais fungos aqui no milho solteiro, quando está na safrinha. Quer dizer, esta é uma sucessão que não vai sair tão cedo. E nós temos a oportunidade de botar braquiária junto para fazer a cobertura depois do milho. Este é o grande mérito. Nesse período, nessa região centro-oeste, nesse período seco, a braquiária fica protegendo o solo, evitando fogo, evitando que a palha do milho se distribua ou se amontoe pela lavoura e evitando plantas daninhas. Quando nós vamos ver bactérias, aí sim nós encontramos no verão, de novo, mais, e quando nós temos soja após consórcio de milho com braquiária. Aqui dá para ver, ó, a maior população de bactérias está no sistema consorciado. Quer dizer, aquela braquiária que estava aqui no meio do milho, ela refletiu em bactérias que cresceram junto com a soja. Então, são sistemas integrados que vêm contribuir com a produtividade das culturas. E aí sim, por isso que eu falei no começo que a soja eu vou tratar ela como convencional, solteira, sem braquiária, mas avaliando o efeito dos sistemas trabalhados na safrinha. A safrinha, por ser uma safra de mais difícil manejo, nós vamos trabalhar com uma tecnologia que me dê mais segurança, que é cultivar em consórcio e depois a safra que produz mais. Nós colhemos o mesmo peso de soja e ganhamos mais dinheiro. Então eu posso perder milho e ganhar soja e ainda estou ganhando se falando da mesma quantidade. Mas uma coisa interessante quando nós estamos falando em LPF, que nós estamos, isto aqui é mês de julho, e nós estamos colhendo milho, safrinha, e nós temos ao lado aqui os animais em pastejo numa braquiária solteira.
eu venho falar sobre culturas anuais, mas quem está assistindo sabe que está num sistema integrado que vai ter a braquiária solteira. E essa braquiária solteira semeada no início de março, ela vai dar sustentabilidade para o gado se alimentar até a colheita do milho. E a colheita do milho vem justamente num período que aqui no campo de pecuária tem pouco pasto, aqui não é pecuária, aqui é lavoura, plantada braquiária em março. E esta colheita do milho vem suprir esta demanda de pasto pelos animais. E uma coisa interessante para aquele agricultor que ainda não entrou no sistema integrado, ele pode fazer parcerias. E os animais que mais são beneficiados são animais de desmama. Normalmente, nesse período de julho, agosto, que falta pasto, os bezerros sofrem muito, porque eles precisam de alimento com mais qualidade. E você encontra aqui, nesses sistemas integrados. Então, nós temos aqui uma situação de início de integração. É onde nós podemos acertar e iniciar um bom trabalho, e nós podemos ter esta produtividade garantida. Animal mantido na propriedade sem ganhar peso é prejuízo. Ele precisa ganhar peso nesse período que, teoricamente, no pasto ele não ganharia. Por que serve isso? Porque nós vamos ter um ganho de peso mais uniforme durante o ano. Ó. Nós estamos aqui numa região centro-oeste, em que temos mais chuva no verão, mais oferta de pasto e maior ganho de peso animal. Quando nós entramos com outras alternativas, e aqui no caso do consórcio milho braquiária, fornecendo pasto no mês de junho e julho, pensando no agricultor que vai voltar com a soja. Mas se ele continuar com essa pastagem que ele fez o plantio lá em março, para ficar pasto perene, permanente, ele vai continuar tendo pasto para a alimentação dos seus animais. E isso vai dar estabilidade para o agricultor. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos introduzir a braquiária no meio do milho, lá semeada em fevereiro, março. Nós colhemos em julho, temos essa cobertura, fazemos a dessecação, plantamos a soja e colhemos com qualidade. Aqui nesta braquiária é que o agricultor vai decidir se entra a pecuária em função da espécie que ele utilizou aqui, da modalidade que ele fez neste plantio e do sucesso da implantação. Cada ano é diferente do outro, mas ele vai saber, e é o que nós veremos no próximo bloco, a implantação e o manejo da braquiária. Com isso, eu tenho apresentado esse meu trabalho e fico por aqui. Agradeço a todos pela atenção e continuo à disposição.